A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer à Igreja Batista Fundamentalista aqui em Santa Cruz pelo convite, pelo acolhimento, pela comunhão, por todo esse momento que estivemos aqui juntos. Eu e em nome da minha família nós somos gratos a cada um de vocês por tudo. E queremos hoje encerrar a nossa conferência com esse último momento, essa última pregação, e lembrando tudo aquilo que a gente já apresentou aqui para os irmãos, né? Ontem à noite falamos sobre a palavra, do sentido da palavra que encarna, do próprio Deus encarnando e se tornando homem, Jesus, o qual é a base para todo o pensamento de Paulo. Tudo que Paulo fala se fundamenta na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus. E esse era a chave para Paulo passar por tudo aquilo que ele passou e incentivar o seu discípulo Timóteo a também ser fiel até o fim, passando por dificuldades, tendo em sua mente algo extremamente fixo: o Cristo ressurreto, a palavra que não está aprisionada. Hoje pela manhã nós falamos da palavra como a Escritura, como o texto bíblico, a palavra que molda a nossa imaginação. E aí a gente foi lá para o capítulo 3, o texto que foi lido hoje aqui várias vezes, e mostramos ali Paulo mostrando para Timóteo a importância das Escrituras para que ele então se tornasse sábio. A gente falou um pouco sobre sabedoria, sobre imaginação, sobre as Escrituras como literatura e sobre a autoridade da Escritura na igreja como a literatura que molda a nossa imaginação para agirmos no mundo com sabedoria, em busca da justiça de Deus. E hoje à noite nós vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E nós queremos hoje à noite apresentar para os irmãos a palavra como proclamação, como anúncio, como o querigma da igreja. Se podemos dizer e resumir a missão da igreja em um de seus aspectos principais, esse aspecto seria o anúncio da mensagem de Jesus. O Evangelho, a história de Jesus, que é o cumprimento da história de Israel, trazendo então o fechamento do projeto de Deus para a redenção de toda a sua criação. Esse é o ponto central da fé cristã. E obviamente que isso se manifesta de diversas formas na vida da igreja. Não só por meio do anúncio no sentido de pregar, mas o anúncio no sentido de vivenciar também o Evangelho. É uma das formas de apresentar para as outras pessoas o que é de fato o Evangelho. Então vamos abrir aqui em 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler dos versículos 1 até o 5. E diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, queremos rogar nesse momento o Teu poder, a Tua ajuda para cada um dos que estão aqui hoje, para que possamos, na Tua palavra, sermos edificados, compreendermos e também possamos perceber tudo aquilo que foi ensinado hoje na realidade concreta. É no nome de Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, como eu já mencionei, ele está escrevendo aqui suas últimas palavras. Provavelmente essa foi a última carta que Paulo escreveu. E ao que tudo indica, foram as últimas palavras que Paulo disse por escrito a seu servo Timóteo, a seu discípulo Timóteo, antes da sua morte, antes do seu martírio. No restante do capítulo 4, ele vai dar pistas, dar indícios de que isso aconteceria em breve. Então nós temos aqui as últimas palavras de Paulo nesta carta, e que são palavras que expressam aquilo que há de mais importante, aquilo que ele achava que era de mais importante do que ele poderia dizer a Timóteo. Lembra que quando alguém está diante da morte, só tudo aquilo que é trivial, tudo aquilo que é secundário fica para trás. E diante da morte, diante dos últimos momentos da vida de alguém, essa pessoa está em busca daquilo que é essencial, daquilo que é mais fundamental. E Paulo está apresentando a Timóteo aqui aquilo que há de mais fundamental na vida cristã. Aquilo que representou a vida do apóstolo. Aquilo que o conduziu à prisão e também à morte. Por que Paulo foi preso? Por que Paulo foi morto? Por que Paulo sofreu? Por que Paulo foi perseguido? Por que Paulo foi fustigado diversas vezes e apedrejado? Foi por causa do anúncio de que Jesus era o Rei ressurreto. A mensagem e o conteúdo da mensagem de Paulo era exatamente isso. E nessas últimas palavras, Paulo faz uma declaração extremamente solene aqui para Timóteo. É como se ele estivesse preparando aqui uma moldura para colocar algo muito importante dentro dessa moldura. A moldura é essa cena que Paulo apresenta aqui antes de declarar o que ele vai declarar. Ele diz, olha, na presença de Deus e de Cristo, vindo julgar vivos e mortos, por sua epifania, por sua manifestação e por seu reino, ou seja, a concretização final, a consumação final deste reino de Jesus. Isso tudo é a moldura que Paulo traz para levar Timóteo a imaginar que aquilo que ele há de dizer é algo extremamente fundamental. Ele apresenta aqui, então, essa moldura para, como eu falei, trazer do futuro para o presente algo que vai orientar o presente. A teologia paulina ela é muito escatológica. Paulo busca no futuro, no porvir, a base para aquilo que ele vai dizer, o que ele vai viver agora. Então, Timóteo, por que é que você deve pregar a palavra? Imagine o reino de Deus sendo consumado. Imagine Jesus aparecendo. Essa palavra que ele usa aqui, epifania, é o aparecimento, a manifestação de Cristo. Imagine Jesus, que estava invisível, tornando-se visível agora. E trazendo com essa manifestação o seu domínio sobre céus e terra, o seu domínio sobre toda a realidade. Trazendo a visão de todos o seu reino. Trazendo a visão de todos uma cena de julgamento de vivos e mortos. Pense nisso. Nessa concretização.
naquilo que como cristãos almejamos, naquilo que na pregação cristã é o seu ponto final, é o seu ponto almejado. Timóteo, é por causa disso que você precisa pregar a palavra. É por causa disso que você precisa motivar-se a pregar a palavra e continuar fiel. Continuar fiel, ele diz aqui, olha, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Seja fiel a esse mandato fundamental, a esse aspecto fundamental da cristandade, que é o anúncio da palavra. E ser fiel é exatamente proclamar a palavra. Proclamar a palavra não é, na mentalidade de Paulo, não é meramente você se preparar para pregar, para apresentar um discurso ou um sermão, mas é algo que envolve integralmente tudo. Hoje, de 200 anos para cá, é que o mundo separa as coisas em departamentos, né? Aquilo que nós chamamos de o mundo moderno. A mentalidade moderna, ela é muito especialização. Temos aí o médico, né? Aí temos o clínico geral, tem o ortopedista, tem o ortopedista que mexe só com o ombro, tem o ortopedista que mexe só com a mão, a parte direita do corpo, com o braço, com a mão direita. O mundo moderno ele é muito específico. Ele quer especificar e selecionar as coisas em determinados departamentos. O mundo antigo não era assim. Ele via as coisas de forma integral, de forma holística, de forma integral. Ele via tudo conectado. E a gente hoje tem dificuldade de ver as coisas de uma forma integrada, né? Por exemplo, a gente lê as Escrituras, a gente lê versículos da Escritura, mas muitas vezes nós não conseguimos entender como esses versículos fazem parte do todo. Você vê, por exemplo, quando normalmente um pregador está pregando uma série de pregações, vou pregar a carta aos Efésios. Aí ele vai e prega o capítulo 1, 2, 3. Quando ele termina, você pergunta para alguém, o que é que Efésios diz? Diz muitas coisas. Não, qual é a mensagem de Efésios? Geralmente as pessoas não sabem. Por quê? Porque ele não pregou a carta aos Efésios, ele pregou pregações em Efésios. É diferente. Ele cortou Efésios em diversas partes, mas não integrou todas essas partes em um centro. E Paulo, sendo um homem do mundo antigo, ele era um homem integralista, ele via as coisas de forma integral. Então, pregar a palavra não é simplesmente estar preparado para apresentar um discurso. Pregar a palavra envolvia toda a vida de Paulo e envolvia toda a vida de Timóteo, envolvia sua mente, seu coração, as suas mãos, os seus pés, envolvia a sua vida e como as pessoas o enxergavam, envolvia tudo. Envolvia todas as coisas. Pregar a palavra é o ponto central da vida da igreja. E é aquilo que mostra, de fato, a fidelidade da igreja. Como eu falei, pregar a palavra não é simplesmente anunciar um discurso. Eu não sei quantos aqui lembram de 21 cristãos egípcios, cristãos coptas, que foram martirizados. Eu não lembro se na Síria. Eu não lembro se foi, eu não lembro onde foi. Mas eles foram mortos por uma organização criminosa chamada de ISIS, né? O Estado Islâmico. Eles foram decapitados. Só que o mais interessante dessa história, eu tinha um vídeo desses homens não sendo decapitados, deles cantando uma música, um hino, na língua copta, na língua egípcia, e na verdade estavam cantando em árabe. E esses 21 homens que foram martirizados por causa da sua fé em Jesus Cristo, quando eu li a história deles, na verdade, 20 deles é que eram cristãos.
E o 21º, ele não era cristão. Eles foram presos, foram capturados pelos terroristas, mas um deles não era cristão. Só que, pela intrepidez dos outros 20, pela forma como os outros 20 declararam a sua fé em Jesus e disseram que de forma alguma iriam voltar atrás, aquele 21º disse, não, isso só pode ser a verdade. Eu quero também crer nesse Jesus de vocês. Como é que eu faço? E eu quero ser decapitado junto com vocês. E ele foi morto junto com aqueles 20 cristãos. Não porque eles viram um discurso ou viram uma pregação na internet, mas porque eles viram na vida daqueles 20 homens a palavra. Eles viram na vida e diante da morte, como eles foram intrépidos, e disse, isso só pode ser a verdade. Eu estou convencido. Tem outra história de um chinês, um professor de economia. Ele era um dos líderes do Partido Comunista Chinês. E ele era um intelectual. Ele foi até Chicago, nos Estados Unidos, para passar um tempo lá. Eu não lembro exatamente o que ele ia fazer, se ele ia dar algumas aulas na Universidade de Chicago. Mas ele sabia o inglês, mas não falava muito bem. Então, o que foi que aconteceu? Ele viu uma igreja lá perto do hotel onde ele ia ficar hospedado. Ele decidiu frequentar aquela igreja. A igreja do pastor Michael Goren. Não sei quantos aqui conhecem Michael Goren. Ele é um dos especialistas em missiologia hoje no mundo. Já pregou aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Ele é o pastor dessa igreja, o pastor titular. E esse homem chegou lá, esse chinês, ele era ateu, né? Ele não era cristão. O único objetivo pelo qual ele procurou aquela igreja era para praticar o seu inglês. Ele sabia que ali ele poderia, então, as pessoas iam procurar ele, iam em busca dele, iam conversar com ele, e ele ia praticar o inglês ali. Então, ele, por vários e vários e vários cultos, ele esteve ali. Ele foi acolhido por aqueles irmãos, chamaram ele para comer na casa dos irmãos, e ele foi muitas vezes à casa do pastor. Eles discutiam bastante a respeito de Deus, a respeito da verdade, a respeito do mundo e tal, até que chegou perto do fim da sua trajetória ali nos Estados Unidos da América. E um dos últimos cultos que ele frequentou foi celebrada a ceia. E ele disse para um irmão que era membro da igreja, que era coreano, disse, eu posso participar disso aí? E o irmão disse, não, você não pode participar. Você não é cristão. Só quem pode participar da ceia é quem é cristão, quem é batizado. Aí ele, então eu quero me tornar um cristão. É verdade, E aí ele se converteu, foi batizado, participou da ceia. E no culto de despedida dele, quando ele estava indo embora para a China, o pastor perguntou para ele o que foi que fez ele ser convencido de que o cristianismo era verdade. E o pastor, esperando que ele dissesse, foram as discussões que eu tive com o senhor na sua casa e tal, eu fiquei convencido por meio da sua argumentação. Mas a resposta dele foi algo totalmente diferente. Ele disse, olha, eu nunca fui tão amado na minha vida como eu fui nesta igreja. Eu vim para cá, da China para cá, deixei minha família lá, minha esposa, meus filhos, vim para um lugar totalmente diferente do meu contexto, e vocês me acolheram de uma forma inexplicável. A única coisa que explicaria isso para mim é que essa fé que vocês professam, esse Cristo que vocês seguem, ele é verdadeiro. E é por isso que eu decidi me tornar um cristão. E aquele homem voltou para a China e, ao invés de ser agora um líder do Partido Comunista Chinês, ele se tornou um líder da Igreja Invisível da China. Já ouviu falar? Da Igreja Invisível da China? É a igreja que não está atrelada diretamente ao Estado.
as igrejas, toda fé professada na China, precisa receber o aval do Estado. O Estado domina tudo, né? E aí ele domina também o que vai ser cantado, o que vai ser pregado. O corpo doutrinário da igreja precisa passar pelo crivo do Estado. E aquele homem que era do Partido Comunista Chinês, ele então dá baixa na sua filiação e passa agora a ser um dos líderes da igreja perseguida da China. O que foi que transformou a vida daquele homem? Foi a mensagem do Evangelho que ele viu nas ações, na vida daqueles irmãos, daquela igreja lá em Chicago. A palavra precisa ser pregada de uma forma integral. E isso requer de Timóteo e de nós fidelidade. Fidelidade. Timóteo, você precisa exortar. Você precisa repreender com toda paciência, com toda doutrina. Não é algo peipufo. É algo que muitas vezes é relacional. Eu costumo dizer isso lá aos irmãos da minha igreja, que o evangelismo ele precisa ser algo vivencial. Ele precisa ser algo relacional. Talvez você não consiga atingir 100 pessoas durante a semana, panfletando ou falando com uma caixa de som, mas talvez você consiga alcançar alguém que todos os dias está olhando para você, está vendo a sua vida no seu trabalho. E talvez com essa pessoa você tenha muita abertura, porque ela está vendo não só o que você diz, mas o que você vive. Ela está vendo a sua vida. Ela está vendo o livro da sua vida. E essa mensagem, ela é de fato efetiva. E Paulo vai dizer aqui por quê? Por que você deve pregar a palavra, Timóteo? Porque a partir do versículo 3, Paulo vai começar a montar, a pintar uma cena diferente. Porque o mundo, ele está em um processo de degradação. O mundo decadente, ele não suporta ouvir. E às vezes muitas pessoas que estão nas igrejas não conseguem mais ouvir a verdade. Eles não suportarão mais a sã doutrina, ao contrário, eles sentirão coceira nos ouvidos para juntarem-se aos mestres que falem aquilo que agrada aos seus desejos. A coceira no ouvido é a vontade de ouvir mais, mas não a verdade, e sim aquilo que agrada a eles. A imaginação deles está corrompida. Eles não conseguem perceber aquilo para a qual a verdade está apontando, mas eles só conseguem perceber de forma limitada a própria voz interna deles, que quer algo, que deseja algo. Os desejos humanos não redimidos. Tem um conto de Machado de Assis que fala sobre, o título é A Igreja do Diabo. Não sei quantos aqui já leram. Ele vai dizer o seguinte, que o diabo ele decidiu fundar uma igreja. E essa igreja, as pessoas não precisavam serem transformadas. As pessoas podiam frequentar essa igreja, integrar essa igreja, da forma como elas são, desejando aquilo que elas desejam. Essa era a parte mais importante. Venha como você está e permaneça como você está. Venha com seus desejos. Eu não quero transformar você. Eu quero simplesmente criar aqui um ambiente onde todos vocês que desejam os seus próprios desejos estejam juntos. É basicamente isso aqui que Paulo está falando. É por isso que ele diz aqui, eles procurarão mestres, amontoarão, talvez na sua versão esteja assim, né? E aqui é uma ironia paulina. É como se ele precisasse de muitos mestres, porque cada um vai falar de um desejo diferente que ele tem. Eles vão amontoar para si mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos.
Ele está em busca de simplesmente efetivar aquilo que ele já pensa, aquilo que ele já quer. Ele não quer ser, de forma alguma, transformado. Os seus sentidos também estão corrompidos. Ele diz aqui, no versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Os seus sentidos estão corrompidos, ele não consegue mais ouvir a verdade. Quando você diz uma coisa, ele entende outra coisa. E ele vai preferir, então, os mitos. Mito aqui é usado no sentido de algo ilusório, de algo enganador. As pessoas que buscam acreditar em algo que de fato não existe. A sua mentalidade está corrompida. Eles não conseguem mais imaginar da forma como a verdade pode moldar a sua imaginação. Como aquela ilustração que eu usei hoje pela manhã, né? Dos pais de cachorros e gatos que dizem, olha, eu amo os animais e detesto os seres humanos. Isso seria um mito, uma ilusão, porque ele não consegue perceber as implicações disso. Se ele detesta os seres humanos, ele detesta ele próprio. Se ele detesta os seres humanos, então qual seria o seu desejo? Que os seres humanos não existissem e que os pets existissem. E qual é o resultado disso? Os pets vão morrer, porque eles são animais que vivem pelos cuidados de seres humanos. Eles não são como os animais silvestres, que vivem livres e soltos. Então, eles iriam morrer. Ele não consegue imaginar, a sua imaginação está corrompida. E ele, então, vive num loop ali, eterno, dentro de um limite de imaginação. E Paulo finaliza dizendo, olha, você, porém, seja sóbrio em tudo. Sobriedade aqui é a capacidade de enxergar. Não sei quantos aqui já ouviram um conto bem antigo, um conto alemão, que fala de um rei que chegaram alguns vigaristas no seu reino e disseram, olha, a gente está vendendo aqui um tecido que só as pessoas inteligentes conseguem ver. E o rei disse, eu quero. Eu sou um homem inteligente. Só que o tecido, ninguém enxergava, ele não existia. Ele pegava assim, o pano, pegava a roupa feita, está aqui a sua roupa. E o rei então se despiu, vestiu só as suas cirolas e vestiu a roupa que só os inteligentes viam. E toda a corte dizia, o rei está muito belo, todo mundo queria se achar inteligente. Até que uma criança disse, o rei está nu. A criança, que estava sóbria, que não estava ali embebedada pela concupiscência, pelo desejo e pela arrogância de querer se achar inteligente, ela viu a realidade. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Seja sóbrio, Timóteo. Porque muitas vezes, diante dessa influência ruim, a tendência de muitas pessoas rapaz, não tem para onde a gente correr, a gente tem que aderir também. Não tem para onde a gente correr. A gente tem que aderir a esse tipo de pregação. A gente tem que aderir a esse tipo de igreja. A gente tem que aderir a esse modelo de adoração. Isso é falta de sobriedade. Sobriedade é conseguir enxergar a realidade, mesmo quando o mundo está na contramão. Você conseguir enxergar e dizer, não, isso aqui é isso aqui mesmo. Uma vez a gente fez uma dinâmica dessa lá com a mocidade, né? O irmão lá que é responsável pela mocidade começou a chegar gente lá. Primeiro ele disse a verdade. Olha, eu vou pegar isso aqui, vou dizer que isso aqui é vermelho. Só que era branco, né? Tá certo. Todo mundo que chegava, você diz que isso é. E todo mundo que chegava, e fulano, isso aqui é vermelho, né? Fulano, que cor é isso aqui? Acho que é vermelho. E todo mundo ia dizendo que era vermelho, né? Por quê? Porque todo mundo queria concordar com todo mundo. A influência do grupo. Então, Timóteo, você precisa ser sóbrio. Você precisa
anunciar a palavra diante dessas pessoas que não estão nem aí para a verdade. Suporta os sofrimentos, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Não busque fugir das consequências de pregar a palavra. Ela vai levar você, muitas vezes, a situações difíceis. Ela vai levar você, muitas vezes, a ser perseguido. Mas você precisa continuar. Porque, lembra do início, da moldura? Porque Cristo, o Rei, virá para julgar vivos e mortos. Virá na sua manifestação e no seu reino. E nós estamos caminhando para isso. E quanto mais nos aproximamos disso, mais devemos ser fiéis ao anúncio da palavra. Mesmo que estejamos na contramão. Mesmo que as pessoas estejam aderindo a outras coisas. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir você. Viva e pregue integralmente a palavra da verdade. Porque a ação transformadora acontece por meio da pregação da palavra e da ação do Espírito no coração. Não é uma prerrogativa sua. E aqui, nós entendemos e queremos tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Poucas aplicações para concluirmos no tempo. Uma das aplicações é que nós somos chamados a sermos cristãos, chamados à fé, somos salvos. Mas a fé cristã não é uma questão pessoal. Uma das coisas que eu tenho falado lá para os irmãos é: olha, meus irmãos, a fé cristã não é algo pessoal. Não é algo pessoal. Vir ao culto e adorar não é uma ação entre você e Deus, somente. Não é uma experiência que envolve você e Deus. É uma experiência que envolve você, seus irmãos e Deus. E aqueles que estão visitando. É coletivo. Porque nós somos chamados. Por que é que nós somos salvos? Por que é que fomos salvos? Não é simplesmente para dizermos, eu sou salvo. Fomos salvos para algo. Para uma função. A experiência cristã, ela não é pessoal, ela é coletiva e ela é instrumental. Somos salvos para servir aos outros irmãos, para servir ao mundo lá fora, para mostrar às pessoas quem é o verdadeiro rei. Não de forma arrogante, não de forma prepotente, não querendo ser superior, mas com toda a humildade e muitas vezes em sofrimento dizer: isso é a verdade, você precisa urgentemente crer, porque Ele está vindo julgar vivos e mortos. E a minha missão aqui é ser um instrumento dEle para você, para mudar eternamente a sua realidade. E a segunda aplicação está no final do texto, quando ele diz: cumpre plenamente o teu ministério. A palavra que ele usa aqui é diaconia. Hoje os diáconos foram apresentados aqui. E essa palavra diácono ela é usada diversas vezes nas Escrituras, não somente para falar sobre os irmãos que são autoridades na igreja, mas também para falar sobre o ministério de cada cristão. Nós somos os serventes, somos aqueles que servem. E Paulo está dizendo aqui a Timóteo: cumpre cabalmente, cumpre completamente a tua diaconia. Cumpre cabalmente o teu papel de servir. A vida cristã, ela é uma vida de serviço. E o serviço está ligado a pregar a palavra. Quando nós estamos pregando, estamos servindo. Quando nós estamos vivendo o Evangelho, estamos servindo. E quando nós estamos aplicando o Evangelho prático em nossas vidas, e amando aos outros, e nos importando com a dor e o sofrimento do outro, nós estamos servindo. Servindo para fazer a diferença por meio do anúncio do Evangelho. Eu sei que
muitos dos que estão aqui hoje, que estão visitando esta igreja, já ouviram muitos sermões na televisão, até mesmo nesta igreja ou em outras. Muitas vezes, talvez, mas eu quero que você saiba que esta palavra, a qual Paulo diz aqui nesse texto, que é a palavra viva e eficaz, que se fundamenta na palavra escrita, que fala da palavra encarnada, que veio até nós para transformar esse mundo em um novo mundo, em uma nova criação. Essa é a palavra que pode transformar, de fato, a sua vida. Eu sei que muitas vezes pode parecer confuso. Muitas vezes aquilo que desejamos não é aquilo que nós vemos nas Escrituras. É porque muitas vezes aquilo que desejamos não é algo que seja bom para nós. Por exemplo, quando as crianças desejam algo, elas não entendem as implicações de tudo aquilo. É por isso que a gente tem que ensinar as crianças, ler para as crianças, apresentar muita literatura para as crianças, para que elas possam ter uma boa imaginação e poder, então, entender as implicações daquilo. Não somente entender, mas perceber na realidade. Não pule na cama. Por quê? Porque você pode cair. Esse é um dos discursos que eu mais falo em casa. Tem a musiquinha que diz lá, 5 crianças pulando na cama, uma caiu, quebrou a cabeça. A mãe ligou para o médico, ele disse, não pule na cama. O menino repete toda a música. Mas 2 horas depois ele está lá pulando na cama novamente. É por isso que Paulo diz a Timóteo, com toda paciência e doutrina. Né? Por quê? Porque não é algo que acontece do dia para a noite. Você vai ali, aconselha o casal que estava em crise, está tudo bem, vão estar. Aí 2 semanas depois lá vem outra crise. Com toda paciência, com toda longanimidade e doutrina. Porque um dia tem que encaixar. Um dia a chave vira, um dia Deus age. Um dia acontece a transformação. Não sei quantos sermões você já ouviu aí, por aí. Mas a palavra que é viva, ela continua agindo e atuando nos seus corações. E você precisa urgentemente se decidir. Essa palavra que nós devemos, como igreja, anunciar. Eu não sei pregar, eu não estou mandando você ser um pregador. Eu estou mandando você viver o Evangelho, anunciar o Evangelho na sua vida. E com suas palavras. E com o simples fato de você dizer para o seu amigo que conhece você no seu trabalho, você quer ler um versículo aqui comigo? Todo dia eu posso ler um versículo com você. Eu quero, eu gostaria sim. Mas antes, viva o Evangelho. Para que ele leia esse livro, ele precisa ler o livro que é você. E dizer, parece que é verdade. Parece que faz sentido. Como o professor chinês, como o 21º mártir, que leram o Evangelho pregado na vida dos cristãos e disse, isso é verdade. Isso é mais impactante do que um discurso de poucos minutos. E eu sei que você não está vendo a minha vida. Eu estou aqui desde ontem, somente. A gente teria que comer muitos quilos de sal juntos para você me conhecer. Mas vocês conhecem o testemunho desta igreja. E isso é o que há de mais importante. A palavra ela é pregada por meio de palavras e por meio da vivência. E isso é influenciador. Isso se propaga como uma epidemia. O que se propaga como epidemia, muitas vezes, é um testemunho verdadeiro de Jesus. Uma vida que prega o Evangelho, muitas vezes, sem precisar falar, mas muitas vezes falando. Prega, Timóteo, com paciência. Prega, Timóteo. E não se importe com aqueles que não querem ouvir. Prega, Timóteo. E não esmoreça, porque Cristo vem como o juiz na sua manifestação e no seu reino.
E isso é o fato mais importante de nossas vidas. Corramos como se Ele estivesse já às portas, e Ele está. Andemos na luz e não nas trevas, para que outros vejam e sejam por meio de nós conduzidos também a crer. Pregue a palavra. Amém.